Gato de Botas 2, O Último Pedido, foi uma das melhores animações da DreamWorks, e desse ano também. A DreamWorks ela mudou muito o seu jeito de produzir suas obras, e começou com aquele filme meio bobo dos caras malvados, e chegou o mais gritante aqui com o Gato de Botas 2. Gato de Botas! Eu assisti também Trolls 3 e tá mais bem diferente do que foi os outros dois filmes. Mas a diferença ali no Trolls ela é mais discreta. Mas tá lá, a diferença tá ali. Só que a obra mais impecável dessa nova mudança do estúdio é o Gato de Botas. E isso se leva tanto por conta da sua arte, obviamente, quanto da sua narrativa. E vou explicar tudo isso agora. Nossa, você não tá atrasado pra falar de um filme que já passou faz tempo o hype dele? Tô. Mas... foda-se! Eu, com esse novo formato que eu tô querendo fazer de vídeo, não tô querendo exatamente o hype, mas sim o que merece ser falado sobre uma obra excelente. Foi tão satisfatório eu botar tudo pra fora que eu tinha pra falar sobre o filme do Miranha, e agora chegou a vez do gato. E eu tô falando só de bicho. Primeiro foi a aranha, agora o gato. Contando só uma breve história, eu lembro de quando eu quebrei a cara quando fui ver esse filme na cabine de imprensa. Eu recebi o convite e falei, beleza, mais um filme do Gato de Botas. Ok, beleza, tranquilo. E vi o pessoal que já assistiu antes na pré-estreia postando filme de animação do ano. O quê? Não pode ser. Mas isso não é possível. Eu olhei e falei, nossa, será que é tudo isso? É só o filme do Gato de Bota? Não. E velho, eu quebrei a cara. Quebrei a cara lindamente porque esse filme é maravilhoso. Não só na arte dele, que por falar em arte, no vídeo do Miranha Verso eu falei que um filme é aquilo que seu personagem principal também é. E o filme do Miranha é um quadrinho vivo cheio de estilo, assim como o Miles, que é um personagem baseado no quadrinho com muita personalidade. O filme do Gato de Botas seria uma ilustração de um livro infantil de contos de fadas. Assim como o Gato, que é um conto de fadas que se originou na França. Sobre a origem do Gato de Botas, acabei de dar uma pesquisa rápida aqui e vi que ele não exatamente foi feito na França, a origem dele. Porque teve o autor Giovanni Francesco, que é italiano, e ele, lá em 1500, fez a primeira história do Gato de Botas, só que como não teve um registro oficial, pela questão da época, acabou não levando... As pessoas não levam tão oficialmente assim, ou tão canonicamente assim, as histórias que foram feitas por ele, pelo Gato de Botas, e sem falar na falta de repercussão que a histórias dele acabou tendo com o nome do gato. Aí é que veio os outros escritores, incluindo o Charles Perrault, que eu acho que assim se pronuncia, que é o francês. Repara na estética como lembra um livro infantil. E faz todo sentido eles terem feito isso. Afinal, muitos dos livros dos contos de fadas são feitos com esse estilo de arte, parecendo uma aquarela. Seria legal se tivessem feito isso no Shrek também. Porque Shrek já é toda uma brincadeira com vários contos de fadas. Tem Pinóquio, os Três Porquinhos, Onde ele provavelmente não está. os Branca de Neve. Tem geral dos contos de fadas por lá também. E foi lá nessa zombaria de contos de fadas que o Gato de Botas surgiu. Que Shrek é uma sátira de contos de fadas feita pra provocar a Disney. Que aproveitando a oportunidade, a Disney fica puta com isso. Que além de zoarem com suas obras, Shrek foi o primeiro longa animado a ganhar o Oscar oficial de animação. Que antes da categoria surgir, para uma animação poder competir ao Oscar, ela tinha que participar de outras categorias. Entrando na categoria trilha sonora, o roteiro original e por aí vai. Até que a academia decidiu finalmente fazer o Oscar de animação em 2021. A DreamWorks mandou a sua piada que fez com a Disney chamada Shrek, e a Disney mandou um de seus melhores e mais queridos projetos que se chama Monstros S.A. E deu Shrek. Shrek! Aaron Warner! Ganhamos, foda-se! Isso! Ganhamos, porra! You don't talk to me like that, you little piece of shit! Os caras guardam a amargura até hoje com isso.
Mas voltando ao gato, ele carrega bem o que ele trouxe de Shrek, que é o seu ar cômico. Povo de Córdoba! É de Delmar! Povo de Delmar! Mas além de ser bacana para as crianças, ele impressiona com um outro lado do seu enredo que acaba recorrendo a ideias mais maduras. E que nessa acaba pegando mais os adultos e nos faz ter algumas reflexões. Nos traz algumas lições e algumas situações que fazem com que nós nos identificamos com a obra. Nós nos identifiquemos com a obra, eu acho que seria esse o português correto. Mas espera só mais um pouquinho que já eu vou falar sobre esses pontos que eu quero dizer sobre maturidade que o filme trabalha. Eu quero falar sobre outras coisas a mais que o filme tem como destaque. E uma delas, na sua questão visual, são as transições. Caraca, é muito criativa as transições desse filme. Elas são imersivas, elas são muito criativas. Eles souberam usar muito bem essas figuras de conto de fadas e brincar com elas. Olá, senhorita. Gosta de Gaspar? Não é a noite de vocês, hein, companheiros? Tô dizendo, um gato sempre cai de pé. Vejam. Tem marisco nisso aqui? Sim, senhor. E sobre os contos... Não consegue, né? E sobre os contos de fadas aqui presente, vamos falar apenas dos principais, porque Shrek e Gato de Botas já abordaram bastante contos de fadas, mas vamos falar aqui no Gato de Botas 2 apenas os principais e mais importantes. E com essa já vou falando sobre a pastilha. E com essa já vou falando a questão adulta que cada um pode remeter. Começando pelo astro principal, o Gato de Botas. Quem é o herói mais destemido? Eu falei pra minha namorada que eu me identifico muito com esse filme, principalmente no desenvolvimento do gato que vai tendo ao decorrer da história. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tive meu auge para algumas coisas. Auge social, onde eu conheci várias pessoas e estava sempre sendo chamado para algum rolê. Eu tinha vários amigos de bar e a gente sempre tomava umas. Meu auge de orgulho que eu não gostava que ninguém passasse por cima de mim, que eu já queria chegar com uma resposta com a pessoa. Eu sou o melhor. Eu não vou negar não, eu já fui meio orgulhoso. Já fui bem orgulhoso, já bati de frente com muita gente já. Muita não, algumas pessoas, mas fui bem orgulhoso. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou... Mas ao decorrer do tempo, eu fui percebendo que essas coisas foram sumindo. Toda aquela gente, todos aqueles rolês, toda essa superficialidade, foi tudo sumindo. E o Gato de Botas passa pela mesma coisa. Ele é muito orgulhoso, soberbo, porque ele causa nas festas, ele é o querido por todos. É o gato que arrisca a sorte e que nunca teme a morte. Jamais uma faca o atingiu. Mas quando a vida dele acaba, como se fosse dinheiro, quando você tem muito para gastar, geral tá ao seu redor. Mas aí quando você chega no limite da conta, assim como ele chegou nos limites da vida dele, cadê a galera? Gato de Botas anda sozinho. El Gato de Botas anda sozinho. A lenda era tão grande que não havia espaço para mais ninguém. Cadê aquela festa toda com todo mundo junto? Assim, meu caso com o Gato de Botas, ele começa a bater mais na questão de aceitar as mudanças. Como eu tive um momento cheio de bagunça, foi estranho amadurecer, mudar a rotina, começar a dar atenção para outras coisas que realmente importam. E quando você começa a notar isso, parece que sua vida se direciona para algo realmente mais valoroso, para coisas realmente mais valorosas. Você foca mais no que realmente importa. E ele se mostra ser alguém vulnerável, inseguro, que ele tem os medos dele. Ele não é o tempo todo essa lenda que ele se diz ser. Quem é o herói mais destemido? Você era. Ele demora pra assumir isso, mas uma hora a ficha cai pra ele. Que ele não tem que ligar mais pra essas bobagens. Agora ele tem que dar atenção pro que realmente tem valor de verdade. Valor humano. No caso dele, valor animal, sei lá. Que é bom ter amigos, que é bom você ter alguém pra confiar e trilhar a vida junto. E minha jornada atualmente tem sido assim também. Foi estranho ver tudo aquilo que eu vivia indo embora aos poucos. Porém eu tive que aceitar essa nova fase. Ela foi necessária e foi melhor pra minha evolução.
tem me guiado para coisas maiores e bem melhores. E é isso, é sobre amadurecer. Só que antes disso ele passa por algo que eu me identifico ainda mais com ele, que é a ansiedade. Gato, o que foi? Acontecer isso com o gato faz todo sentido. Quanto mais tempo vamos perdendo, no caso do gato são as vidas, mais limitado nós vamos nos sentindo. A gente se cobra muito falando, nossa, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo alguma outra atividade, em vez de ficar perdendo tempo aqui com sei lá o quê. Eu perdi dias, perdi horas, perdi a semana, um final de semana. E também quando vamos ficando mais velho, você vai se questionando o que estamos fazendo na nossa vida. O que eu tô fazendo da minha vida? Se tomou as escolhas certas, e aí vem a famosa crise dos 25 ou dos 35, e que nada mais é questão de tipo, você tá próximo de idades mais avançadas e você não ter conseguido realizar parte do que você queria quando você tá mais ou menos por volta dos 25 anos, porque muitas pessoas desenham uma vida já estabilizada a partir dos 30. E aí quando você vê que você tem 25 anos ou próximo disso, e vê que você ainda tem muito a trilhar, você questiona mesmo se você está fazendo as coisas corretamente. Já todo esse turbilhão de questionamentos. É um sinal de alerta que rola aqui dentro de você que é quase que incontrolável e que desce para o seu corpo e gera sensações completamente desconfortáveis. Você respira mais forte, batimentos cardíacos aceleram, como se uma pele debaixo da sua tremesse, vibrasse. E você não sabe o que fazer. Parece que você tem vontade de correr, de ir para algum lugar bem longe, se afastar de tudo. Sei lá, sem rumo, sem destino, você tem vontade apenas de ir. E é nessas horas que entram esses valores que eu estou falando. Eles vão estar lá para nos ajudar a se manter firme. Fazer com que continuemos em frente, ou continuamos em frente. Desculpa aí o português. Lembrando das coisas que você é capaz e de pontos positivos que você tem. E falar que você pode se acalmar. Obrigado, perrito. No caso do gato é a Pata Mansa, que forma uma ótima dupla com ele nesse filme. E o alívio cômico mais incrível que eu já vi nos últimos anos de cinema. Ou pelo menos eu não lembro de um alívio cômico tão bom quanto nos últimos filmes que eu vi. O Perito. Agora tá comigo, beleza, valeu, é isso aí. Vocês são um bando de cabeças duras, farejadores de mel, lambe bosta, cabeça de bosta, cheira bosta, come bosta, filhos da bosta e metidos a besta. Eu gosto do estilo dele. Cara, é sensacional a comédia dele nesse filme. E é tanto ele quanto a Pata Mansa que fazem o gato botar a cabeça no lugar e fazer com que ele siga os trilhos dele. Diante de vilões que atrapalham muito essa jornada. Entrando nos vilões, um que é superficial, mas é bem complementar pro elenco, é o João Trobetão. Eu declaro esta fornada deliciosa. Baseado num poema que é uma sátira política de um nome chamado Jack Horner na obra literária, onde zomba de crianças mimadas, que é exatamente o que ele é. Como é que é? Pode fazer o negócio do dedão, como no conto de fadas. Não era um conto de fadas, era só uma musiquinha infantil. Ah, é? Aquela bobagem. Joãozinho Trombeta sentou na banqueta pra comer uma... O dedão tomou um sustão e disse ser bom é o que importa. E é um personagem que não tem tanta profundidade, assim como crianças mimadas. Contraia os glúteos, eu quero uma superfície sólida. Eu nunca tive muito quando criança. Apenas pais amorosos, estabilidade, uma mansão e um empreendimento próspero para eu herdar. Um monte de coisas sem graça. Então o filme nem perde tanto tempo explicando por que ele é mau, ele só é mau e pronto. O fato do João não ter tanta profundidade com suas razões seria um defeito do filme? Não. Ele é um suporte, ele impulsiona a narrativa e também os personagens, sendo um obstáculo para dificultar tanto a jornada do gato quanto das caixinhos. Mas essas
Essas aqui são perfeitas. Que se ele já não tem tanta profundidade, a Caixinhos já é diferente. Ela tem um marco das motivações dela, ela tem a busca, o erro. É isso, uma família de verdade. E aí tudo vai ser perfeito. Se o perfeito se livrar da gente... Eu acho que tem gente que só chega junto quando tem mingau. Né, Caixinho? Se é isso que vai fazer você feliz, realizaremos o seu pedido. Vamos, meninos. A redenção. Fazer parar! Mamãe, tá escorregando! Tá escorregando! Eu já te falei, bebê. Você bate e eu seguro. E a conclusão dela é redondinha aqui na obra. Agora, dos vilões, o que dá um show, ele rouba a cena. Ele rouba muito, mas muito a cena. É ele. O lobo, cara, ele é surreal, velho. Eu adoro cheiro de medo. Ele é um dos melhores e que chegou para ser um dos mais icônicos antagonistas que eu já vi de animação. Para mim, e acredito que para muitos, ele deva estar pau a pau com Tai Lung, do Kung Fu Panda 1 em questão de vilões badass. Corre, corre, gatito. Ideias que se usaram nele ficaram sensacionais. E ele não foi feito pensado nas crianças, mas nem a pau. Olha como essa figura é assustadora. Se vocês forem na internet ver como é a perspectiva da galera com o lobo, é cada desenho sombrio que você vai ver. O assobio dele, velho, não era só um gato que se borrava, mano. Qual é o problema? Suas vidas estão passando diante dos seus olhos. O diretor do filme, Joe Crawford, eu acho que é assim que pronuncia, ele disse que queria criar um contraste com a presença do lobo, onde as coisas estão animadas e divertidas e de repente se cria uma atmosfera totalmente oposta, causando medo, que fica evidente se sentimos isso do gato. Esse personagem pertence a uma lenda que eu tinha visto uma vez na internet, que eu não sei se é verdade ou não. Mas ele é uma lenda, talvez eu esteja errado. Depois precisa averiguar. Que antes de fazer esse vídeo, eu não consegui achar a fonte novamente de onde eu tinha visto essa notícia. Infelizmente não consegui achá-la de novo para trazer aqui no canal como algum tipo de prova para o meu argumento. Que era uma teoria que foi levantada de que o lobo é uma lenda alemã. E que essa lenda do folclore, ou dos contos de fadas, não sei, das lendas alemãs, a imagem do lobo é associada ao medo. Mas assim, eu só tinha visto uma única fonte falando sobre, não sei se é verdade e eu nem consegui achar ela de novo. Mas foi a única teoria que na época eu consegui achar sobre esse personagem, que eu fiquei bem curioso para ir um pouco atrás dele. Então, gente, já deixando claro de que é só uma teoria que eu nem achei mais. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, então não estou concluindo nada sobre isso. Enquanto eu estou editando o vídeo do Gato de Botas, eu fui dar mais uma olhadinha nessa questão do lobo. O Alan Zalca tá ali no fundo porque eu estou vendo as coisas do Homem-Aranha. Mas sobre o Gato de Botas, as questões que eu vi sobre o lobo, teve uma teoria que eu vi que eu achei interessante até, de que ele é apenas uma referência ao Green Reaper, acho que é assim que pronuncia. Minha pronúncia é ruim, vocês sabem disso. Mas ele é uma referência somente ao Green Reaper, que é aquela a imagem, aquela personificação do que é a morte, sabe, nas ficções, em muitos contos, que é a imagem de uma coisa sombria, um esqueleto, algo sombrio, com um capuz por cima, andando com algum tipo de lâmina, geralmente uma foice. Então, o lobo é somente associado a isso, e faz sentido, que é bem semelhante, é muito semelhante. E também tem a questão do lobo ser associado às ideias de lobo em conto de fadas,
como Três Porquinhos, Chapeuzinho, entre outras mais que existem, que o Lobo acaba matando esses personagens nas histórias mais pesadas, que são referente a essas histórias, esses contos da Chapeuzinho e do Três Porquinhos. Ele acaba matando esses personagens na versão mais pesada. Então acaba sendo só uma associação a isso, sabe? Tipo, o Lobo ser a morte por conta dele ser um personagem que mata nesses contos. E por ele ser então fizeram essa comparação com ele, por conta desses contos, e fizeram a referência ao semblante da morte, o ceifador. Mas sobre o Lobo no filme, ele tinha que ter a pessoa certa para dublar ele. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Wagner Moura. If it isn't Puss in Boots himself. Puss is unexpected. And the Flash. Check out this. Puta, esse cara é um orgulho nacional. Fez um baita personagem no Tropa de Elite pra marcar nacionalmente. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Fez Narcos e outras obras estrangeiras pra marcar internacionalmente. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. E agora fez o Lobo no Gato de Botas 2 pra marcar a dublagem. I never do this, but can I get your autograph? Been following you for a long time. Sign right there. Obrigado, pessoal do casting, por essa escolha. E a morte também veio para dar uma lição do gato que fica abusando de suas vidas. Foi moleque desperdiçando elas com bobagem. Pedir desculpas. Errei. Fui moleque. E agora a morte veio cobrar. Então, lembra que eu comparei as vidas do gato como se fossem dinheiro? Então, o Lobo é o Serasa. E o gato foge, ele luta para fazer de tudo para manter sua última vida. E as lutas desse filme são uma putaria de lindas. Tem tanta adrenalina, velocidade. Lembra até algumas lutas de animes de tão boa que são as lutas aqui. A equipe de arte usa e abusa desse momento. Esticando, sabendo distorcer, entendeu? Sabendo distorcer. Diferente daquela coisa bizarra que foi Naruto vs Pain. Aqui eles souberam distorcer dentro de uma realidade animada. E flui. É muito bom quando eles sabem distorcer. Opa! E flui. É muito bom quando eles sabem distorcer, mantendo fluidez na arte, causando uma sensação de dinamismo, e isso vai nos instigando a continuar vendo. Porque essa velocidade da animação nas cenas de luta vai causando adrenalina. Por isso que a galera gosta muito de ver anime shonen, por conta dessa adrenalina que é gerada nessas cenas de luta. Normalmente, a adrenalina ela é liberada na corrente sanguínea através de momentos que são de estresse ou excitação. É meio louco que eu vou falar, mas enquanto você vai ver naquela animação, aquela coisa louca, aquela velocidade, aquelas cenas de luta, aquela loucura toda que vai acontecendo, vai liberando adrenalina na sua corrente sanguínea e você mentalmente vai ficando excitado. E é por isso que o ser humano é muito viciado em adrenalina. Tem ser humano que vive de pura adrenalina. Por isso que tem ser humano que adora constantemente praticar esportes radicais, esportes que correm um possível risco de vida, pula de paraquedas, se taca de lugares altos, bungee jump, os caras gostam de desafiar a morte, porque tudo isso solta adrenalina e mantém ele excitado, sabe? Mentalmente falando. E assim como o anime, o Gato de Botas consegue gerar isso pra nós com suas cenas de luta. E é por conta de tudo isso que eu amo esse filme. E no meu próximo vídeo eu vou defender um filme que vi pessoas falarem bem mal dele e eu acho isso bem discutível. Eu vou explicar também sobre essa obra que pra mim aborda muitas coisas interessantes, que é Elementos. As pessoas falaram que é bem meia boca e ficaram falando que minha queridinha, a minha bebezinha Pixar anda em crise depois que esse filme lançou. Começaram a falar bastante sobre isso, de que os últimos projetos da Pixar só mostram o quanto ela está entrando num declínio e fazendo ela entrar numa crise. E eu não concordo muito bem com isso não.
Mas sobre o gato, e também se já quiser ir falando sobre elementos que você tem pra falar sobre esse filme, sobre os dois filmes, já vai deixando aqui embaixo nos comentários. E também aproveita pra ver esses 2 vídeos que eu tenho aqui, pra ver se você concorda ou discorda da minha opinião também lá. E dá uma olhada aqui, ó, no meu canal, pra você ver os outros trabalhos que eu também já fiz. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra dar uma força, porque esse novo formato tá me dando um certo trabalhozinho pra fazer, mas eu tô achando bem satisfatório. Então, valeu e até a próxima. A gente se vê em Elementos.